Audiobook Antimedo, Ative a Invencibilidade, de Pablo Marçal. Seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida. O meu propósito de vida foi clarificado de uma forma inusitada. Em 2006, eu me deparei com uma vaga de instrutor de treinamento na operadora telefônica Brasil Telecom. Me lembro das pessoas tentando me impedir, dizendo: "Você é gago, não vai conseguir, pois é muito novo. Tem poucos meses que você chegou e já quer sentar na janela?" Naquele momento, eu era apenas um garoto que atendia telefonemas no call center. Me inscrevi para a vaga e não me atentei aos detalhes. Talvez você tenha passado por uma experiência parecida como a que eu tive, mas quero te convidar a viajar nesta história comigo. Vamos lá? No dia do processo seletivo, todos estavam de paletós, apresentações afiadas de PowerPoint, cabelos penteados com gel e com uma postura impressionante. Eu estava vestido com uma camiseta e bermuda, um tênis de skatista, cabelo solto batendo no ombro e sem a bendita apresentação de PowerPoint, pois eu não fiz por falta de atenção. Nunca esquecerei as expressões que todas as pessoas faziam naquele ambiente. Nunca me senti tão desprezado ou humilhado como naquele momento, mas verdadeiramente eu converti aquela energia e uma ira foi acionada dentro de mim. Foi a primeira vez que eu consegui converter o medo em energia e o resultado foi incrível. Como eu estava completamente despreparado, eu não aceitei apresentar primeiro. Então fiquei por último e comecei a observar a forma de pontuação dos recrutadores e o que tocava o coração de cada um deles. Finalmente, chegou na minha vez e aquela pergunta poderosa veio: "Cadê o pendrive com a sua apresentação de PowerPoint?" Respirei fundo e respondi: "Eu tenho uma coisa melhor do que o PowerPoint." Então abri o navegador de internet e acessei com a minha senha a intranet da Brasil Telecom, na área dos procedimentos e comecei a minha apresentação. Fiz apenas perguntas para quem assistia. Para que serve essa intranet? Aqui tem tudo o que é necessário para um bom atendimento? O que falta para isso aqui ser melhor? Vocês sabem o motivo do Império Romano ter governado o planeta por quase 1 milênio? Você sabe qual era o peso do escudo de um soldado romano? Vocês entendem a relação do Império Romano e a Brasil Telecom? Como o treinamento pode fazer essa empresa atravessar séculos? As primeiras perguntas geraram uma sensação de que eu estava enrolando os entrevistadores, mas quando comecei a perguntar sobre o Império Romano, o ambiente mudou. Essa sacada veio na minha cabeça por conta da expressão treinamento, algo poderoso que sustentou o Império e tudo aquilo que o prosperou nos últimos séculos. A começar pelo simples fato que o Império Romano sempre surpreendeu adaptando e modificando o seu modus operandi, o seu jeito de guerrear. Daí eu disse: a Brasil Telecom é um grande império e para continuar expandindo precisamos treinar todas as pessoas que estão conosco. E como operador eu percebo que não estamos apaixonados por treinamento, pois cada um faz como quer e não valoriza o que já está escrito. Essa é uma empresa que definitivamente não é lembrada pela excelência naquilo que faz. Todos ficaram chocados, pois a apresentação deveria ser técnica, sobre internet e redes. Mas eu não toquei nesse assunto. Foi um momento ativacional, onde eu precisei mostrar para aqueles que estavam diante de mim que o simples fato de mudar uma intenção, voltando-se para o desenvolvimento de pessoas e ativando a paixão delas por isso, poderia mudar completamente a história daquela empresa. As pessoas precisam amar e se divertir com o que fazem. Caso contrário, farão somente o necessário e muito mal feito. Eu continuei dizendo: não estou aqui pela vaga, mas pela necessidade de fazer a Brasil Telecom expandir e dominar com excelência no que fazemos de melhor, que é conectar pessoas e atender bem cada uma delas. Uau! Você pode imaginar isso? Foi chocante a mudança de comportamento dos entrevistadores. E por essa transformação eu já sabia que eu seria selecionado e foi isso que aconteceu.
Uma das entrevistadoras que não queria minha aprovação, anos depois foi liderada por mim quando eu cheguei num dos cargos mais altos de um conglomerado empresarial de 200 mil colaboradores. E rimos juntos desse despreparo da minha parte e de como eu cresci rapidamente com tudo aquilo. E você, diante dos desafios como esse, como tem agido? Você simplesmente desistiria? Buscaria fazer algo diferente? Aprenderia com seu fracasso inicial? Não mencionei inicialmente, mas eu era gago. E algo impressionante aconteceu. Eu não gaguejei e só percebi depois da aprovação. Aquela ira, indignação, dentro de mim, a forma com que modelei os outros participantes e ter destravado gatilhos emocionais na mente dos entrevistadores me fez mudar a postura, até mesmo o meu tom de voz. Se você não percebeu, acabei de dar aqui dicas para você enfrentar a gagueira, que é subir um tom na voz. Eu fui curado nesse processo seletivo. Talvez a sua doença ou limitação seja outra, mas já pensou na possibilidade de ser curado simplesmente porque enfrentou uma situação que antes te causaria medo? Guardo com carinho essa entrevista, pois realmente eu estava com muito medo. Mas o que aconteceu naquela manhã foi descobrir que o meu bloqueio emocional tinha intimidade com aquilo que eu nasci para fazer. Eu nasci para instruir pessoas e depois de ser promovido outra vez nessa empresa, mesmo sendo executivo, eu continuava instruindo as pessoas. Eu fazia palestras por minha conta, participava de reuniões para falar para as pessoas e desde então eu tenho ajudado a clarificar o propósito das pessoas que se conectam a mim, apenas localizando os seus bloqueios emocionais. Pense agora naquilo que você tem um medo terrível, algo que talvez lhe cause pavor. Responda as perguntas e liste os medos que você precisa enfrentar. Medo de falar em público? Medo de ser criticado? Medo de ser rejeitado? Medo da morte? Quais outros medos? Você é o que você pensa. O pensamento é a ignição da existência. Descartes registrou: penso, logo existo. Na palavra, diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Essa segunda frase é do Criador do céu e da terra, para você. E eu te pergunto, quais têm sido os seus pensamentos? Quando você começa a questionar seus próprios pensamentos, surge então a oportunidade de renová-los e também criar novas alternativas. A primeira coisa que você precisa compreender é que quem você é hoje é fruto de quem você atraiu para si. Existe um poder nos seus pensamentos, mas por você não saber gerenciá-los, acaba por submeter à ordem de outras pessoas, coisas e situações. O poder da mente subconsciente não tem nada a ver com mágica ou sorte. Sua mente trabalha de acordo com a sua vontade e da forma com que ela foi direcionada a agir. Acredite, conforme o comando dado, ela agirá e não haverá outro modo. Por isso, é tão importante pensar inclusive acerca dos seus próprios pensamentos. Todo ser que pensa não é alienado. Você compreende o que é alienação? Falaremos sobre isso em um capítulo adiante, mas já adianto que a alienação é uma forma de controle que os outros exercem sobre você e você nem sequer percebe. Quando você utiliza a imaginação, começa a fabricar a sua própria existência. À medida que você compreende sua forma de pensar e o impacto direto disso em sua vida, você naturalmente começa a experimentar maravilhas se realizarem. O poder daquilo que você pensa não pode ser subestimado. Afinal, seus pensamentos atuam 24 horas por dia, até mesmo quando você não sabe que o está usando. Entenda, a sua mente deve chegar sempre antes do seu corpo. Utilizando da sua capacidade imaginativa, você atrairá não somente o que deseja, como a consequência do que deseja. Um exemplo disso é que se você usar os seus pensamentos para atrair o bem para si e para outras pessoas, terá como resultado o sentimento de bem-estar do que realizou. Porém, se desejar o mal, ele também irá atuar em você.
Não se esqueça disso. A sua decisão modifica o seu destino, e isso é afetado diretamente por aquilo que você pensa. Se você for como 90% das pessoas que pegam em um livro, você não chegará no fim deste. Mas se ativar a decisão e o seu desejo, você vencerá esse livro em menos de 24 horas, com todas as atividades executadas e, consequentemente, mudanças borbulhando dentro de você. Antes de continuar a leitura, faça o que eu chamo de ensaio mental. Coloque um letreiro de LED vermelho piscando para te avisar o que você vai colher lendo esse livro. Você tem agora a oportunidade de fabricar através da imaginação uma vida extraordinária. Esse é o motivo real de continuar. Agora me diga, o que você deseja ver nesse letreiro? Quais as palavras estão escritas nele? O que você realmente quer e deseja ao ler esse livro? A sua alma tem saudades de coisas que os seus olhos jamais viram, e é na alma que habita sua mente. Tudo o que pensamos vibra dentro de nós, e esse é o motivo pelo qual devemos nos alimentar de pensamentos de paz, amor, harmonia. Vamos gerar uma atmosfera que nos tornará positivos, afetuosos, perseverantes, otimistas, leais e etc. Entenda que a sua mente é a parte virtual, o sistema operacional, enquanto o seu cérebro é o hardware, parte química. Se o seu cérebro comanda a sua vida, atenção! Você está completamente fora de sua rota ideal e possivelmente você nunca parou para pensar sobre isso. Não há como ter paz, harmonia, sucesso, crescimento, se o que você pensa é negativo, inferior, crítico e chato. Ninguém vive em paz se não transmite paz. Para alcançar a soberania do pensamento, capacidade de se ter um pensamento apurado a um nível de alma que te direcione corretamente em seus caminhos, experimente diminuir o poder do seu corpo de executar atividades automatizadas. Acredite, existem várias coisas que você faz, mas nem sequer sabe o porquê faz. Apenas repete de forma robotizada comportamentos que vieram através dos seus pais, da mídia ou até mesmo do grupo social que você frequenta. Coloque o seu cérebro no modo operador e comece a comandar sobre quem antes governava você. Quanto mais sensível na alma, mais decisões assertivas acontecerão. E você só se tornará sensível ao esvaziar-se de si mesmo, suas razões, justiças e se conectar à fonte. Mas esse é um tema para outro capítulo. Aprendi com o Daniel Goleman, PhD em Harvard, que se você for colocado diante de um desafio, esfregue as mãos e diga: eu amo um desafio. Isso aumentará drasticamente as suas chances de resolver o que quiser na vida. Através de uma pesquisa com crianças, ele percebeu que as crianças que tinham esse comportamento alcançaram sucesso na vida, diferente das outras que torciam o nariz diante daquilo que lhes era proposto. Existe uma forma de você se divertir e alcançar resultados diferentes. Apenas tente o direcionamento de Daniel Goleman e veja sua vida dar um salto quântico. Freud, fundador da psicanálise, dizia: o pensamento é um ensaio da ação. Você realmente compreende o que isso quer dizer? Significa que tudo começa no pensamento. Por exemplo, se você está namorando e de repente começa a pensar sobre terminar com o seu namorado, acredite, você já terminou com ele. Tudo começa antes no pensamento. Aquilo que você pensa, você eventualmente, em algum momento da sua vida, irá realizar. Pensamento é a base do seu sucesso ou da sua derrota. E é exatamente por isso que é tão importante você começar agora a sondar os pensamentos que alimenta. A vitória está pronta na sua mente. E a maior guerra que a humanidade já observou é a de um homem contra ele mesmo. Em Provérbios diz que se você consegue controlar a si mesmo, suas emoções, você é mais poderoso que um valente de guerra que conquista uma cidade inteira.
Eu sei que você está carregado de medo, e é exatamente esta toxina que te paralisa. Entendo que você esteja vivendo assim, mas isso não te incomoda? Não te deixa indignado saber que você poderia ser mais forte que qualquer guerreiro, mas você não é somente porque escolhe ter maus pensamentos? Experimente aplicar métodos que funcionam. Mesmo sem acontecer instantaneamente, comece a ativar a sua mente. Passeie agora como se já tivesse vencido todas essas coisas, todas as barreiras, todos os impedimentos. Use o seu recurso mais poderoso, a imaginação. Acredite em vencer. Acredite que você irá crescer, atingir seus resultados, suas metas. Acredite na sua liberdade. Invista em você e busque fazer algo agradável, algo bom, algo positivo e lucrativo para quem você é. Assuma o comando, pois a vida é sua e você só tem uma. Mas se você acredita em várias vidas, cuide de cada uma por vez. Pare a leitura agora, vamos fazer uma alcalose. Fique em pé, solte os braços. Relaxe, feche os olhos. Respire corretamente. Puxe com o nariz profundamente e segure por 4 segundos. Solte o ar devagar pela boca. Faça isso por 3 vezes. Isso tudo pode levar 2 minutos. Enquanto isso acontece, mentalize você praticando coisas que antes não conseguiria. Coisas que você deseja ter e realizar. Sabe por que as pessoas permanecem sempre no padrão negativo? O maior problema é que elas muitas vezes simplesmente não acreditam. Não acreditam que conseguirão alguma coisa utilizando primeiramente o recurso da imaginação. Não entendem que a imaginação é a fábrica da existência e pensam que isso não basta. A miséria mental é pior do que a miséria material. Muitas pessoas se abalam fisicamente porque não conseguem melhorar a si mesmas mentalmente e acabam atraindo para si muitas doenças psicossomáticas. O seu corpo sempre vai responder ao alimento que ele ingere. Se os seus pensamentos são alimentos negativos, acredite, você está atraindo e desejando um corpo adoecido. No começo parece uma loucura e de fato é. Pensar em coisas que você não está experimentando é como se você fosse aqueles andarilhos malucos que falam e não provam. Até porque no começo não tem resultado e muitas vezes você mesmo se cobrará isso. Eu já senti isso por 5 anos. Na Brasil Telecom me chamavam de Pablo Doidinho e sempre tentavam me diminuir, pois tudo o que eu falava era só no pensamento. Eu falava na empresa sobre vencer na vida e lá estava eu chegando de bicicleta. Depois comecei a falar de riquezas e lá estava eu andando em um Volkswagen Gol G2 verde. Lembro-me com carinho o desprezo das pessoas. Você já se sentiu assim? A maioria das pessoas que outrora me desprezavam vão até as minhas palestras em estado de choque. Muitas pedem perdão e querem aplicar agora o que eu as ensinava há 1 década atrás. Olha só, quanto tempo perderam por simplesmente não compreender o poder que existia e ainda existe dentro delas. Na 38ª turma do Método IP, uma imersão em inteligência emocional desenvolvida por mim, lá estava uma colaboradora que me conheceu na Brasil Telecom, me reencontrou por acaso na internet e com carinho me disse que eu a marquei numa palestra durante uma madrugada e aquilo nunca mais saiu da cabeça dela. Ela veio até mim e trouxe a família dela inteira para uma das formações mais poderosas que eu tenho aplicado nos últimos anos e todos depois disso avançaram na vida. O mestre nos deixou uma mensagem para nos orientar em relação a conquistas eternas e, obviamente, controle do que pensamos. Ele queria que compreendêssemos que nossa mente é guiada pela fé e que as grandes realizações estão sujeitas aos nossos pensamentos. Quando você quer algo, deseja algo com toda a sua intensidade e certeza, isso nada mais é do que fé.
Quando você tem fé, realmente acredita no que você quer, e isso não se trata de religiosidade. É apenas uma certeza aguda e que não permite a possibilidade de dúvida. Quando você aprende a canalizar os seus pensamentos, não existe a possibilidade em vacilar durante a conquista. Já parou para pensar no porquê a fé move montanhas? Porque não existem montanhas, dificuldades ou chame do que você quiser para quem tem fé e realmente acredita em algo. O pensamento é a semente, e as pessoas que não entendem de agricultura nunca acreditarão em sua plantação, enquanto ela não estiver visível. Vivemos em um mundo onde o ter vem antes do ser, e a maioria das pessoas reproduzem esse ritmo hipnótico sem nem mesmo questionar. Agora que eu tenho grandes resultados em todas as áreas da minha vida, as pessoas ficam pasmas e algumas ficam arrependidas de não ter seguido o mesmo caminho, pois comeram todas as sementes. Nunca deixe ninguém controlar a sua semeadura. Eu aprendi rapidamente na vida que tudo é determinado pelos seus pensamentos. Não demore em aprender também. Qualquer pessoa pode descobrir quantas sementes há dentro de uma maçã, mas ninguém pode determinar quantas maçãs estão dentro de uma semente. A lei da semeadura é infinita. Existe um começo, mas nunca tem um fim. A prova disso é que eu conheci um grande homem e tudo o que ele dizia que iria conquistar, ele conseguia. Ele dizia que iria comprar um terreno milionário sem ter nenhum dinheiro e tudo o que ele abria a boca para conquistar já era dele. Eu o modelei, comecei a fazer as mesmas coisas. Comprei vários imóveis e entrei em investimentos sem nenhum capital. Isso não é incrível? Quando eu estava com 13 anos, vi esse homem sem nenhum patrimônio, andando de carro velho, e eu usava bicicleta como meio de transporte. Como aprendi com esse homem, que hoje é famoso mundialmente? Talvez eu o tenha ouvido por mais de 2.000 horas e lido mais de 40 livros dele. Hoje ele tem alguns milhões em patrimônio e grande parte da minha sabedoria financeira eu aprendi com ele. Nunca fomos grandes amigos. Uma única vez eu tive a chance de ensinar pessoalmente algo poderoso a ele, mas aprendi mais 1.000 coisas diferentes com ele nesses últimos 17 anos. Sei que você está curioso para saber que homem é esse, mas aqui vai uma dica. Isso não é da sua conta. Controle seu pensamento. É exatamente por isso que você não avança, não cresce, não realiza seus sonhos e não faz o que tem que ser feito, pois você gasta muita energia com o que não deveria. Continue focado no livro e não caia nesse gatilho. Apenas avance sabendo que a história é verdadeira e que produziu muito resultado em mim. Espero que produza em você. Controle os seus pensamentos, pois eles governam o seu corpo. O que você pensa sobre você? Vamos finalizar juntos esse capítulo, verbalizando em alta voz o que eu escrevi abaixo. Eu estarei junto com você. Estou escrevendo esse capítulo à beira de um dos mais belos rios do Brasil e estou verbalizando nesse exato momento e a minha parte vai ecoar pela eternidade. Vamos juntos? Quem sou eu? O que Deus acha de mim? Para o que eu nasci? O que eu posso conquistar nessa vida? De quais pessoas vou me aproximar para alcançar tudo o que quero? Eu estou pronto para avançar nesse livro e em minha vida. Medo versus medo. Aprendemos desde cedo que ter medo de certas coisas nos livrariam de problemas e até mesmo da morte. Mas a instrução da última geração foi totalmente duvidosa, devido às toxinas liberadas pelo engenheiro social, que contaminou os conceitos básicos que outrora seguíamos. Na verdade, o medo distancia você daquilo que você nasceu para fazer e bloqueia uma onda poderosa de prosperidade em todos os seus caminhos. Chocante, não é? Não confunda sentimento tóxico com coisa boa. É um assunto tão importante que eu escrevi outro livro apenas sobre ele. O livro se chama Lavagem Cerebral. As pessoas que não pensam por si mesmas, elas permitem que qualquer tipo de toxina invada seus pensamentos, prejudicando drasticamente quem elas realmente são. Muitos desses pensamentos e sentimentos tóxicos vão afetar diretamente na sua autoimagem. Então me diga,
Por que você permite isso? Medo é diferente de prudência. Ao invés de ensinar medo do fogo a uma criança, por exemplo, precisamos instalar o drive da prudência ou do zelo com a própria vida. Isso garantirá um resultado extraordinário na criação dos seus filhos. O que você tem semeado na próxima geração? Não ensine para o seu filho que o dinheiro é sujo, pois ele pode crescer com medo de dinheiro e a maior parte das pessoas que sofreram esse impacto não conseguem administrar a própria vida financeira. Imagine isso: uma semente plantada na infância gerará uma vida de miséria. Que legado você quer construir? Você deseja formar uma geração de pessoas aprisionadas e reféns de crenças limitantes construídas por você? Quando você fará algo em relação a isso? Qual atitude você terá? Antes de ensinar qualquer coisa ao seu filho, viva. Ele aprenderá pelo seu comportamento e não pela sua fala. Palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. O maior problema das pessoas é falar antes de tornar-se. Apenas viva o que você deseja ensinar, e as suas palavras não serão necessárias. Quer um exemplo do que eu estou falando? Você sabia que um bebê aprende a falar observando a movimentação da boca dos cuidadores e não apenas pelo ouvido? Pode até parecer clichê, mas as crianças realmente aprendem, muito mais através da repetição e imitação dos comportamentos dos pais. Primeiro viva, depois transmita essa verdade para seus filhos e sua família. O medo é uma semente que frutifica rapidamente em qualquer terreno, mas a terra ideal é o espaço vazio do seu cérebro. Como na famosa frase "mente vazia, oficina do diabo", apesar de não estar na Bíblia, essa frase é uma verdade inquestionável, pois segundo a neurociência, a falta de ação produz uma inatividade terrível no cérebro. E se você está inativo, está também improdutivo, consequentemente limitado e pobre. E não estou falando sobre dinheiro. Qual o adubo mais poderoso para que a semente do medo germine? O adubo são os atos negativos, pensamentos, comportamentos e escritas negativas. A única ferramenta que você poderá desenvolver para separar o joio do trigo é o agrotóxico, que chamo de ações positivas de enfrentamento. Se você não enfrentar, se você não decidir partir para cima, sempre estará pronto para a vida medíocre que você já tem. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta. Existem 2 tipos de medo. O primeiro medo é o medo reflexo, também chamado de instinto de sobrevivência, que gera uma resposta fisiológica. Esse tipo de reação não pode ser dominada por completo, haja vista que a resposta do cérebro primitivo é muito veloz. Já o segundo é o que trava você, um medo paralisante. É um medo que compromete as relações sociais e causa sofrimento psicológico. É aquele que impossibilita novas ações no cérebro e retrai você a um estado indesejado, sempre te conduzindo a fugir de seus alvos e ou nunca estabelecer as suas metas. A melhor forma de tratar o medo é através da dessensibilização sistemática. Em outras palavras, também conhecida como enfrentamento. Quando você se dispõe a enfrentar aquilo que antes gerava uma trava emocional, você começa a ganhar autoridade e domínio sobre a situação. O maior problema das pessoas encontra-se aqui. Querem ter autoridade, domínio, conhecimento e fazer as coisas, sem enfrentar aquilo que as limita. Entenda algo: se você não enfrentar os seus monstros, eles se tornarão seus senhores e determinarão os resultados da sua vida. A liberdade está em abrir os grilhões e começar a caminhar. De nada adianta apenas ressignificar e não continuar praticando. É como um escravo que se torna livre, mas quer continuar na escravidão. O medo é um tabu para a maioria das pessoas. Você faz parte desse grupo que prefere fingir que não tem limitações e traumas? Prefere agir como se seus medos não existissem? O que você quer ser? Escravo ou um homem, mulher, livre? O meu filho mais velho, quando tinha apenas 4 anos de idade, parou uma reunião com diretores da minha empresa e disse: "Pessoal, o medo é que tem medo da gente." Uau!
Ele mudou o cenário da reunião. E como é possível um garoto de 4 anos pensar assim? Acredite, a simplicidade das crianças destrói o medo. Por que você não aprende a ser criança? Ah, eu já sei. Você tem medo de parecer ridículo e infantil. Mas saiba que esse pode ser o caminho para a liberdade. Você tem medo, pois seu raciocínio é complexo. Os medos são muito intensos. Tudo parece ser grande demais. Acredite, a simplicidade pode te libertar. Você deseja ser livre? Se sim, apenas compreenda que você tem apenas o hoje. Não procrastine. Não deixe tudo para amanhã. Apenas viva o agora e pare de fugir. Faça o que precisa ser feito. Liste 10 medos que você já ouviu e que pareciam ser coisas boas, mas não são. Estágios cerebrais do medo. Você sabe efetivamente o que é o medo? O medo é constituído por um estado emocional de agitação física, ocasionado pela presença, real ou pressentida, de um perigo concreto. Pode acometer o ser humano para uma fuga para dentro de si ou para fora de si. O medo é uma reação de alerta e, em até certo nível, importante para a sobrevivência, mas na maioria das vezes pode tornar-se paralisante. Quando o nosso organismo reage de forma exagerada ao medo, o estado de alerta que antes era benéfico ao indivíduo torna-se patológico. E é aí que entram todas as doenças desenvolvidas, muitas vezes por um medo pequeno, que só porque você não enfrentou e não resolveu, se tornou grande e te dominou. O medo se torna patológico em alguns casos, quando o organismo reage de forma exagerada, fazendo com que o estado de alerta se torne fobia. A fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. Sabe qual é o maior problema disso? O prejuízo social, emocional e familiar em que essa pessoa se coloca. O medo nunca será bom para você, mas em alguns momentos poderá definhar seu corpo até a morte. Algumas pessoas dizem que sou insensível por não sentir medo de absolutamente nada. Se você não me conhece pessoalmente, você duvidará que eu não tenho medo de nada. Mas você que me conhece já experimentou ficar em alguma imersão ou treinamento mais profundo comigo? Você já venceu isso na sua mente, ou até mesmo modelou para a sua própria vida. Ao menos é isso que eu desejo que você tenha feito. O medo é uma reação emocional que está relacionada ao sistema límbico, uma das regiões mais primitivas do cérebro. O homem é mapeado no cérebro através de 5 processos. Entenda os processos do medo e como você pode interferir em cada um deles. Primeiro, tálamo. Recebe ruídos e sinais do VAC, olhos, ouvidos, boca e pele. A maior parte dos medos são ruídos e não sinais verdadeiros. Ruído é uma sensação, já o sinal é a informação completa. O tálamo não consegue processar nesse primeiro nível aquilo que realmente é real do que foi construído e imaginado por você. Por isso, podemos coordenar nossas reações e ter um primeiro reflexo de medo e dar um pulo imediato e em seguida reconsiderar e ver que não havia nenhum perigo. Analisar o que aconteceu e o que nos causou o medo. Segundo, córtex pré-frontal sensorial. Nesta área cerebral existem as reguladoras do medo. As reações de medo resultam dos intercâmbios entre os dois hemisférios cerebrais e derivam da síntese entre a emoção de medo e a sua regulação. O córtex pré-frontal é responsável por interpretar as sensações sensoriais, emocionais e culturais, para formular planos de ação em situações de emergência. Terceiro, hipocampo. O hipocampo armazena e recupera as memórias anteriormente armazenadas, processa os estímulos e os compara. Quarto, amígdala. Decodifica as emoções, determina possíveis ameaças e armazena memórias do medo. Uma vez acionada, a amígdala lança um primeiro alarme corporal, sob a forma de posição de tensão. Quinto, hipotálamo. Após ser avaliado o perigo e acionado o alarme pela amígdala, caso o sinal continue a ser disparado, são avaliadas diversas estruturas cerebrais próximas da amígdala,
envolvidas no circuito do medo. A partir daí, o hipotálamo decide o que fazer: lutar ou fugir. Os níveis de intensidade do medo vão desde uma prudência e concentração, desconfiança, alarme e angústia, ansiedade, ao pânico e terror. Precisamos compreender também que o que não existe oprime mais do que aquilo que existe. Já pensou sobre isso? Aquilo que permanece na imaginação, ou seja, é criado por quem sofre, aprisiona justamente porque foi criado e desenvolvido no âmbito da imaginação e por isso não pode fugir, pois seria necessário fugir de si mesmo para conseguir livrar-se de suas ameaças. E isso é muito sério. Uma imaginação mal utilizada gera correntes mentais que aprisionam você e te impedem de ser o que você nasceu para ser. Tudo isso por uma má gestão dos pensamentos e da sua imaginação. Você quer mudar isso? Possuímos uma habilidade para não temer ou enfrentar um grande risco, ou ainda sentir pavor mesmo quando o perigo está apenas no âmbito da fantasia. Temos essas atitudes devido à complexidade do cérebro humano, que a princípio deveria melhorar o controle sobre o medo, porém desencadeia maiores riscos e disfunções. O medo é uma emoção primária e provoca ansiedade, angústia, susto, pânico e terror. Lutar ou fugir? Liste 10 pontos que você tem fugido e em uma palavra escreva o que você fará para encarar a situação.